Oi, olá. Algumas semanas atrás, o Elon Musk deu uma entrevista para o site chamado de The Babylon Bee, que é um site que posta notícias meio sarcásticas sobre vários assuntos. E foi uma entrevista aí que durou 1 hora e 40 minutos, do Elon Musk colocando a opinião dele sobre diversos temas. E um dos temas que o Elon Musk fez algumas críticas nessa entrevista foi sobre o metaverso e também sobre o Web3 e essas palavras que estão na moda hoje em dia. Então vamos assistir aqui o que o Elon Musk falou nessa entrevista, qual a opinião dele sobre esses assuntos, e vamos comentar um pouco mais sobre isso. Sobre qual a opinião do Elon Musk sobre o metaverso. Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. What are your thoughts on the metaverse, which takes technology to the next level and puts us in a virtual world? Do you see that as being dangerous, hopeful for humanity? What's your view on that? Maybe we're in the metaverse right now. It's just metaverse is all the way down. I don't know if I necessarily buy into this metaverse stuff. Although people talk to me a lot about it. It's Web3, sure, you can put a TV on your nose. Yeah. I'm not sure that makes you in the metaverse, It's weird, when I grew up, it was don't sit too close to TV, it's gonna ruin your eyesight. Right. And now I got TV is literally right here. I'm what? Is that good for you? Então, na verdade, o Elon Musk não tá levando muito a sério essa questão de metaverso, e nem também de Web3. Pra ele são só dois conceitos aí que não fazem muito sentido. Na verdade, essa questão do metaverso ser simplesmente uma tela em cima do nosso nariz, e que talvez a gente ficar olhando para aquela tela não pode dar algum problema de visão. Isso é uma das coisas que eu também já me perguntei. Será que ficar usando um óculos de realidade virtual por muito tempo não pode ser algo problemático para nossa saúde? Será que não pode dar algum problema de vista ficar olhando naquele negócio? Ou talvez essa história de que contavam para nós quando a gente era criança, de que ficar com o rosto na frente da televisão faria a gente ter um problema de vista, talvez isso fosse mentira. Então, pelo jeito, o Elon Musk não tá nem um pouco empolgado com esse lance de metaverso. Bom, só que tem uma coisa por trás disso. Tem uma coisa por trás desse comentário do Elon Musk que é importante a gente discutir, que é o fato de que por trás dessas três buzzwords, essas palavras que estão na moda hoje em dia, que é o metaverso, o Web3 e Neuralink, todas elas têm um grupo de bilionários por trás. Então, no fundo, é um grupo de bilionários defendendo cada um sua palavra da moda. Porque, sei lá, por exemplo, por trás da palavra metaverso, a gente sabe que tem o Facebook por trás daquilo. Não à toa eles mudaram o nome da empresa para Meta. E eles são os donos do Oculus Quest, que é a tecnologia que vai permitir que as pessoas se conectem nesse metaverso. Então eles estão patrocinando ao máximo essa palavra, essa buzzword do momento. E a palavra Web3 tem mais um monte de outros bilionários por trás dessa palavra. Como, por exemplo, o fundo de Venture Capital chamado de A16Z, que é um fundo de Venture Capital, ou seja, um fundo de investimento que investe em startups e empresas de alto risco, e que ele foi fundado pelo Marc Andreessen, que foi o criador do Netscape, que foi o primeiro navegador aí de internet, e também pelo Ben Horowitz, que é um outro bilionário aí do Vale do Silício. E esse fundo aqui tá patrocinando um monte de startup nesse mundo do Web3. Então a gente pode dizer que essa palavra Web3 tá sendo patrocinada por esse grupo de bilionários aqui. Bom, e o Neuralink, quem tá por trás dessa buzzword, é o próprio Elon Musk. Não à toa ele tá financiando a empresa que se chama Neuralink para estar desenvolvendo esse tipo de tecnologia, que pretende conectar chips e computadores diretamente no cérebro das pessoas. E até o site deles aqui é bem bonito, na verdade, meio minimalista. E a grande ideia do Neuralink, pelo menos em um primeiro momento, é ajudar pessoas com deficiência, pessoas que perderam o movimento das pernas, por exemplo, ou que possuem problemas de visão. Então eles vão conectar esses chips no cérebro da pessoa, o que vai corrigir essas deficiências, digamos assim. Então, na verdade, essa questão de metaverso, Web3 e Neuralink é uma grande briga de bilionários, cada um meio que defendendo as suas ideias e suas empresas e seus investimentos. E, na verdade, esses bilionários, se a gente parar pra pensar, sei lá, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Marc Andreessen, Bill Gates, Jeff Bezos, todos eles meio que estão competindo entre si. Se a gente reparar, a gente percebe que eles nunca fazem nenhum projeto juntos. A gente nunca vê o Elon Musk fazendo algum projeto junto com o Mark Zuckerberg. Ou a Blue Origin, que é a empresa do Jeff Bezos, fazendo parceria com a SpaceX, que é a empresa do Elon Musk. A gente não vê isso acontecer. Na verdade, esses bilionários eles estão competindo o tempo inteiro. Essa é a grande verdade. Bom, então na minha opinião, as coisas que o Elon Musk falou ali sobre o metaverso, algumas coisas fazem sentido, mas já era meio que esperado que ele não ia defender isso. Que ele não ia simplesmente dizer que o metaverso seria o futuro, porque na verdade existe uma grande briga de bilionários por trás de todas essas palavras que estão na moda hoje em dia. Essa é a grande verdade.
Então perguntar pro Elon Musk o que ele acha sobre o metaverso, é óbvio que ele ia criticar isso. E que o grande futuro seria o Neuralink, que é a empresa que ele tá patrocinando. E ele até comenta que com o Neuralink seria possível se conectar numa realidade virtual e que seria algo muito mais realista do que usar uma tela em cima do teu nariz. Yeah, a Neuralink, long term, a sophisticated Neuralink could put you fully in a virtual reality thing. Só que essa realidade que o Elon Musk tá falando é praticamente o Matrix. Na verdade seria literalmente o Matrix. Então é meio bizarro como essas coisas que só apareciam em filmes parece que estão ficando cada vez mais perto da realidade. Bom, na verdade eu acho que o metaverso vai começar com esse lance de óculos de realidade virtual. Só que a gente só vai saber se essa buzzword, essa palavra da moda vai dar certo. Se tudo isso que está sendo prometido aí por essas grandes empresas, como o Facebook, por exemplo, se isso realmente vai dar certo daqui a alguns anos. Tem muita coisa para acontecer para saber se isso realmente vai funcionar. Só que infelizmente esse lance do Neuralink, pra gente saber se o Neuralink vai dar certo, se vai ser possível realmente colocar chips no cérebro das pessoas e aumentar a eficiência do cérebro delas, isso ainda vai demorar algumas décadas. Então talvez esse mundo de realidade virtual comece com esses óculos e daqui a algumas décadas a gente vai estar conectando esses mundos diretamente nos nossos cérebros. Mas até lá, a briga desses bilionários ainda vai continuar. Vai ter muito bilionário brigando para defender os seus investimentos e suas palavras da moda.